4 Macabeus, parte 2, capítulo 6. Quando Eleazar assim respondeu com eloquência a exigências do tirano, os guardas que estavam a postos o arrastaram violentamente até os instrumentos de tortura. Primeiro desnudaram ao velho, que permaneceu adornado com a graciosidade da devoção. E após amarrarem seus braços em cada lado, eles o açoitaram, enquanto o arauto diante dele exclamava: obedeça às ordens do rei. Mas o homem corajoso e nobre, como o verdadeiro Eleazar, permaneceu impassível, como se estivesse sendo torturado em um sonho. E ainda enquanto os olhos do velho se elevavam aos céus, sua carne foi rasgada por açoites, seu sangue vertido e seus lados cortados em pedaços. E embora ele caiu ao chão por seu corpo não suportar as agonias, ele manteve sua razão reta e resoluta. Um dos guardas cruéis correu até ele e começou a chutar seu lado para o fazer levantar novamente após cair. Mas ele aguentou as dores, escarneceu os castigos e suportou as torturas. Como um nobre atleta, o velho, enquanto apanhava, foi vitorioso sobre os seus algozes. De fato, com sua face ensopada de suor e ofegando forçosamente em busca de ar, ele surpreendeu até mesmo a seus carrascos com seu espírito corajoso. Neste momento, em parte, por pena de sua avançada idade, em parte por simpatia devido a serem conhecidos um do outro, em parte por admiração por sua perseverança, alguns da comitiva do rei vieram até ele e disseram: Eleazar, por que você tão irracionalmente se autodestrói através dessas maldades? Vamos colocar em sua frente um pouco de carne cozida, salve-se fingindo comer carne de porco. Mas Eleazar, como se estivesse ainda mais amargamente atormentado por tal conselho, exclamou: que nós, os filhos de Abraão, nunca pensemos tão vilmente, a ponto de fingir um ato que nos é indecente por covardia. Pois seria irracional se nós, que temos vivido de acordo com a verdade até a velhice, e mantido a reputação de tal vida de acordo com a lei, mudássemos agora nosso rumo, e nos tornássemos um padrão de impiedade aos jovens, ao dar como exemplo o consumo de alimentos impuros. Seria vergonhoso se sobrevivêssemos por um tempo, e durante esse tempo fôssemos debochados por todos por nossa covardia. E se nós fôssemos desprezados pelo tirano como efeminados, e não protegêssemos nossa lei divina mesmo até morrer. Portanto, ó filhos de Abraão, morram nobremente por sua religião. E vocês, guardas do tirano, por que demoram? Quando viram tão corajoso diante das aflições e que ele não havia se alterado por sua compaixão, os guardas o levaram ao fogo. Lá, eles o queimaram com instrumentos magninamente forjados e jogaram ao chão e derramaram líquidos fétidos em suas narinas. Então, quando ele estava queimado até os próprios ossos e prestes a falecer, ele levantou seus olhos para Deus e disse: Tu sabes, ó Deus, que embora eu poderia ter salvado a mim mesmo, estou morrendo com tormentos ardentes por causa da lei. Sede misericordioso com teu povo, e que nossa punição seja suficiente para eles. Faça de meu sangue sua purificação, e receba minha vida em troca da vida deles. E após ter dito isso, o santo homem morreu nobremente em suas torturas, e através da razão, ele resistiu até às próprias torturas da morte por causa da lei. Reconhecidamente, então, a razão piedosa é soberana sobre as emoções, pois se as emoções tivessem prevalecido sobre a razão, nós teríamos testemunhado sobre sua derrota. Mas agora que a razão conquistou as emoções, nós apropriadamente atribuímos seu poder de governar. E é correto para nós reconhecer o domínio da razão quando ela domina até mesmo as agonias exteriores. Seria ridículo negar tal coisa. E comprovei não apenas que a razão tem domínio sobre as agonias, mas também que ela domina os prazeres, e de modo algum se submete a eles.
Capítulo 7. Pois como um timoneiro muito hábil, a razão de nosso pai Eleazar guiou seu navio da religião pelo mar das emoções. E embora esmurrado pelas tempestades do tirano, subjugado pelos vagalhões da tortura, de modo algum ele desviou o leme da religião até velejar ao céu da vitória mortal. Nenhuma cidade sitiada com muitas máquinas engenhosas de guerra conseguiu resistir como fez aquele santo homem. Embora sua vida sagrada tenha sido consumida pelas torturas e rodas, ele conquistou seus sitiadores com o escudo da razão piedosa. Pois, ao afirmar sua mente como um penhasco saliente, nosso pai Eleazar rompeu as ondas enlouquecedoras da emoção. Ó sacerdote digno do ofício sacerdotal, tu nem maculaste seus dentes sagrados, nem profanastes teu estômago, que tinha espaço apenas para a reverência e a pureza, com o consumo de alimentos impuros. Ó homem em harmonia com a lei e filósofo da vida divina. Assim devem ser os que administram a lei, protegendo-a com seu próprio sangue e nobre suor em sofrimentos até a própria morte. Tu, ó Pai, fortalecesses nossa lealdade à lei através de tua gloriosa perseverança. E não abandonaste a santidade que louvara, mas por tuas obras deste credibilidade às tuas palavras de divina filosofia. Ó homem idoso mais poderoso que as torturas, ó ancião mais ardente que o fogo, ó rei soberano sobre as emoções Eleazar, pois justamente como nosso pai Arão, armado com um turíbulo, correu através da multidão do povo e conquistou o anjo flamejante. Assim, o descendente de Arão, Eleazar, embora consumido pelo fogo, permaneceu inabalável na razão. O mais extraordinário de fato é que, embora um homem velho, sem mais rigidez e firmeza no corpo, com músculos fracos, seus tendões frouxos, ele tornou-se jovem novamente. Em espírito, através da razão e através de um raciocínio como de Isaac, ele tornou ineficaz o cavalete de muitas cabeças. Ó homem de bendita idade, de veneráveis cabelos brancos e de vida na obediência da lei, a quem o fiel selo da morte aperfeiçoou. Se, portanto, devido à piedade um homem idoso desprezou torturas até morrer, com certeza a razão piedosa governa sobre as emoções. Alguns talvez possam dizer, nem todos possuem total controle das emoções, pois nem todos detêm a prudente razão. Mas tantos quanto buscam a religião com todo o coração, apenas estes são capazes de controlar as paixões da carne, já que creem que, como nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, não morreram para Deus, mas vivem em Deus. Nenhuma contradição surge, portanto, quando alguns aparentam ser dominados por suas emoções devido à fraqueza de sua razão. Qual pessoa que vive como filósofo pelo domínio total da filosofia, confiando em Deus e sabendo que é uma bênção suportar a quaisquer sofrimentos pela causa da virtude, não seria capaz de vencer as emoções através da devoção? Pois apenas um homem sábio e corajoso é senhor de suas emoções. Capítulo 8. Por isso é que mesmo os muito jovens, ao seguir uma filosofia de acordo com a razão piedosa, prevaleceram sobre os mais dolorosos instrumentos de tortura. Pois quando o tirano foi patentemente derrotado em sua primeira tentativa, incapaz de coagir um idoso a comer alimentos impuros, então em fúria violenta ele comandou que trouxesse outros cativos hebreus e que quaisquer que comessem alimentos impuros seriam libertados após comê-los. Mas se qualquer um recusasse, seriam torturados ainda mais cruelmente. Quando o tirano proferiu tais ordens, 7 irmãos, belos, nobres, modestos e realizados em tudo, foram trazidos com sua mãe idosa à sua presença. Quando o tirano os viu, agrupados em volta de sua mãe como um coral, alegrou-se com ele. Impressionado com sua aparência de nobreza, ele sorriu para eles e os chamou de perto e disse: Jovens varão, eu cordialmente admiro a cada um de vocês e tenho muito respeito pela beleza e quantidade de tais irmãos.
Não só os aconselho a não demonstrar a mesma loucura que o velho que acaba de ser torturado, mas também os exorto a se submeterem a mim e a desfrutarem de minha amizade. Assim como eu sou capaz de punir aos que desobedecem às minhas ordens, também posso ser o defensor dos que me obedecem. Confiem em mim então, e vocês terão posições de autoridade em meu governo se renunciarem à tradição ancestral de sua vida nacional. E aproveitarão sua juventude ao adotar o estilo grego de vida e por modificarem sua maneira de viver. Mas, se pela desobediência provocarem minha ira, me coagirão a destruir a cada um de vocês com terríveis castigos através de tortura. Portanto, tenham pena de si mesmo, até mesmo eu, seu inimigo, tenho compaixão pela juventude e beleza. Vocês não considerarão isto, que se desobedecerem, nada restará para vocês, além de morrer no cavalete de estiramento? Quando ele terminou de dizer estas coisas, ordenou que trouxessem os instrumentos de tortura, para que através do medo fossem persuadidos a comer os alimentos impuros. E quando os guardas haviam colocado diante deles as rodas e estiradores de juntas, cavaletes e ganchos, catatupas e caldeirões, braseiros e anjinhos, garras de gato, pinça e tenazes, o tirano continuou a falar. Temam, jovens rapazes, e qualquer justiça que reverenciarem será misericordiosa a vocês quando transgredirem por coação. Mas, quando eles ouviram os induzimentos e viram os apavorantes instrumentos, não só permaneceram destemidos, mas também se opuseram ao rei com sua própria filosofia, e com seu reto raciocínio anularam sua tirania. Consideremos, por outro lado, quais argumentos poderiam ter sido usados se alguns deles tivessem sido covardes ou inviris. Não teriam sido esses? Ó desgraçados que somos e tão estúpidos, desde que o rei nos chamou e exortou a aceitar um bom tratamento se obedecêssemos. Por que nós agradamos com resoluções fúteis e nos arriscamos com uma desobediência que leva à morte? Ó homens e irmãos, não deveríamos temer os instrumentos de tortura, considerar as ameaças de tormento e desistir desta vaidosa opinião e arrogância que nos ameaça destruir? Tenhamos piedade de nossa juventude e compaixão pela idade de nossa mãe. E consideremos com seriedade que, se desobedecermos, seremos mortos. Também, a justiça divina nos desculpará por temer ao rei quando coagidos. Por que não nos banimos dessa vida tão agradável e nos privamos desse deleitável mundo? Não lutemos contra a coazão, nem sintamos orgulho vazio ao sermos colocados no cavalete. Nem mesmo a própria lei arbitrariamente nos assassinaria por temer aos instrumentos de tortura. Porque tal controvérsia nos excita e tal fatal teimosia nos agrada quando podemos viver em paz e obedecermos ao rei? Mas os jovens, embora prestes a serem torturados, nem disseram tais coisas e nem seriamente as consideraram, pois foram desdenhosos das emoções e sobre as agonias, de forma que assim que o tirano acabou de aconselhá-los a comer alimentos impuros, todos juntos, com uma só voz, como se tivesse uma só mente, disseram. Capítulo 9. Por que você demora, ó tirano? Pois já estamos prontos para morrer ao invés de transgredir os nossos mandamentos ancestrais. Nós estamos, obviamente, envergonhando aos nossos ancestrais, ao menos que pratiquemos a pronta obediência à lei e a Moisés, nosso conselheiro. Tirano e conselheiro da anarquia, em seu ódio por nós, não sinta mais pena de nós do que sentimos por nós mesmos, pois consideramos essa sua dó que garante nossa segurança através da transgressão da lei, como mais deplorável que a própria morte. Você está tentando nos aterrorizar, nos ameaçando com a morte pela tortura, como se há pouco tempo atrás não tivéssemos aprendido nada com Eleazar. E se o ancião dos hebreus, por sua religião, viveu piedosamente ao suportar torturas, é ainda mais apropriado que nós, homens jovens, devamos morrer a desprezar suas torturas coercivas que nosso idoso instrutor também superou. Portanto, tirano, ponha-nos à prova, e se você nos tirar as vidas por causa de nossa religião, não suponha que pode nos ferir ao nos torturar. Pois nós, através deste severo sofrimento e perseverança, teremos o prêmio da virtude e estaremos com Deus pelo qual sofremos. Mas você
devido à sua sede de sangue contra nós, merecidamente será submetido pela justiça divina ao tormento eterno pelo fogo. Quando disseram essas coisas, o tirano não somente estava raivoso, como se contra quem é desobediente, mas também furioso, como se contra quem é ingrato. Então, ao seu comando, os guardas apresentaram o mais velho e, tendo rasgado sua túnica, eles amarraram seus braços e mãos com correias em cada lado. Quando eles se cansaram de bater nele com flagelos, sem nada conseguirem, o colocaram sobre a roda. Quando o nobre jovem estava esticado em volta dela, seus membros foram destroncados. E, embora quebrado em cada membro, ele denunciou o tirano, dizendo: Tirano tão abominável, inimigo da justiça celeste, mente bestial, você está me esmagando desse jeito, não por eu ser um assassino ou como alguém que age impiedosamente, mas porque protejo a lei divina. E quando os guardas disseram: Concorde em comer para que seja libertado das torturas, ele respondeu: Seus lacaios abomináveis, sua roda não é poderosa ao ponto de estrangular minha razão. Cortem meus membros, queimem minha carne e torçam minhas juntas. Através de todas essas torturas, eu os convencerei que os filhos dos hebreus são invencíveis no que tange à virtude. Enquanto ele dizia estas coisas, eles espalhavam fogo embaixo dele, e enquanto aventava as chamas, o apertavam na roda ainda mais. A roda estava completamente manchada de sangue. A pilha de carvão estava esfriando com o gotejar da sangueira. Os pedaços de carne caíam nos eixos da máquina. Embora os ligamentos que uniam seus ossos já estivessem rompidos, o corajoso jovem digno de Abraão não gemeu. Mas, como se transformado pelo fogo em imortalidade, ele nobremente suportou os tormentos. Imitem-me, irmãos, ele disse. Não fujam de seus postos em minha luta, nem renunciem em nossa corajosa irmandade. Lutem na sagrada e nobre batalha pela religião. Com isso, a justa providência de nossos ancestrais poderá apiedar-se de nossa nação e se vingar do maldito tirano. Ao proferir tais palavras, o santo jovem rompeu o fio da vida. Enquanto todos se maravilharam com seu espírito corajoso, os guardas apresentaram o próximo mais velho, e após se armarem com manoplas de ferro, com ganchos afiados, eles amarraram a máquina de tortura e catapulta. Antes de o torturar, o perguntaram se queria comer, e ouviram sua nobre decisão. Estas bestas parecidas com leopardos rasgaram seus músculos com suas mãos de ferro, esfolaram sua carne até o seu queixo e escalparam. Mas ele firmemente suportou tal agonia e disse: Quão doce é qualquer tipo de morte enfrentada pela religião de nossos pais. Ao tirano ele disse: Você não pensa, ó ferossímil tirano, que você está sendo torturado mais do que eu, ao contemplar a derrota do desígnio arrogante de sua tirania por nossa resistência em prol da religião? Eu alivio minha dor pelas alegrias que vêm da virtude, mas você sofre tortura pelas ameaças que vêm da impiedade. Você não escapará, ó mais detestável dos tiranos, aos juízos da ira divina. Capítulo 10. Quando ele também suportou uma morte gloriosa, o terceiro foi apresentado, e muito repetidamente insistiam com ele para que se salvassem saboreando a carne. Mas ele exclamou: Vocês não sabem que o mesmo Pai gerou a mim e aos que morreram, e a mesma mãe me carregou, e que fui criado nos mesmos ensinamentos? Eu não renuncio ao nobre parentesco que me une aos meus irmãos. Enfurecido pela coragem do homem, ele desconjuntaram suas mãos e seus pés com instrumentos, os desmembraram, arrancando seus membros de seus encaixes, e quebraram seus dedos e braços e pernas e cotovelos. Como não conseguiram de forma alguma quebrar seu espírito, abandonaram os instrumentos e escalparam com as unhas como fazem os citas. Eles imediatamente o puseram na roda. Enquanto suas vértebras se deslocavam sobre ela, ele viu sua própria carne rasgada à sua volta e gotas de sangue a fluir de suas entranhas. Quando estava quase morto, ele disse: Nós, ó tão detestável tirano, estamos sofrendo por causa de nosso treinamento e virtude. Mas você, por causa de sua impiedade e sede de sangue, será submetido a tormentos perpétuos. Quando ele morreu, também de maneira digna de seus irmãos, eles arrastaram o quarto, dizendo: Quanto a você, não sucumba à mesma loucura de seus irmãos, mas obedeça ao rei e salve a si mesmo. Mas ele disse a eles: Vocês não têm fogo suficientemente quente para que eu faça papel de covarde? Mas não pela bendita morte de meus irmãos,
pela destruição perpétua do tirano e pela vida eterna dos devotos. Eu não renunciarei à nossa nobre irmandade. Conceda torturas, tirano, para que aprenda com elas que sou irmão dos que acabam de ser torturados. Ao ouvir isso, o sanguinário homicida totalmente excrecável Antíoco ordenou que sua língua fosse extirpada. Mas ele disse, mesmo que remova meu órgão de fala, Deus também ouve aos mudos. Veja, aqui está a minha língua, corte-a fora, pois apesar disso nossa razão não se emudecerá. Com alegria, pela causa de Deus, deixemos que os membros de nossos corpos sejam mutilados. Deus o visitará em breve, pois você está extirpando uma língua que tem sido melodiosa com os hinos sagrados. Capítulo 11. Quando este também morreu, após ser cruelmente torturado, o quinto pulou adiante e disse, eu não recusarei tirano a ser torturado por causa da virtude. Eu vim por minha própria iniciativa, para que por me matar você incorra castigos da justiça celeste por ainda mais crimes. Escarnecedor da virtude, abominador da humanidade, por qual ato nosso destrói assim? Será porque reverenciamos ao Criador de todas as coisas e vivemos de acordo com as virtuosas leis dele? Mas tais obras merecem honras, não torturas. Enquanto lhe dizia tais coisas, os guardas o amarraram e o arrastaram até a catatuba. Eles ataram a ela por seus joelhos e, enfiando pinças de ferro neles, torceram suas costas em volta da cunha sobre a roda, de forma que ficasse completamente enrolado para trás como um escorpião, e todos os seus membros foram desconjuntados. Nestas condições, oferecendo em busca de ar o corpo atormentado, ele disse, tirano, são esplêndidos favores que nos presenteiam contra nossa vontade. Porque através desses nobres sofrimentos você nos dá uma oportunidade de exibir nossa perseverança pela lei. Depois que ele também havia morrido, o sexto, apenas um menino, foi apresentado. Quando o tirano perguntou se estava disposto a comer e ser liberto, ele disse, tenho idade mais jovem que meus irmãos, mas sou igual a eles em minha mente. Como para este fim nascemos e fomos criados, devemos igualmente morrer pelos mesmos princípios. Portanto, se você tem intenção de me torturar por não comer alimentos impuros, vá em frente e torture. Quando ele disse isso, eles o levaram até a roda. Ele foi cuidadosamente apertado, esticado sobre ela e assado por baixo. Às suas costas enfiaram espetos pontiagudos aquecidos no fogo e perfuraram suas costelas para que suas entranhas ardessem. Enquanto era torturado, ele disse, ó torneio condizente à santidade, no qual tanto de nossos irmãos foram intimados a uma arena de sofrimentos pela religião, no qual não fomos derrotados. Pois o conhecimento religioso, ó tirano, é invencível. Também eu, guarnecido de nobreza, morrerei com meus irmãos. E eu mesmo trarei um grande vingador contra vocês, criador de torturas, inimigo dos que são verdadeiramente devotos. Nós 6 garotos paralisamos sua tirania. Desde que você não foi capaz de nos persuadir e mudar de ideia ou nos forçar a comer os alimentos impuros, não será isso sua derrota? Seu fogo é frio para nós, e as catatupas indolentes, e sua violência impotente. Pois não são os guardas do tirano, mas os da divina lei, que estão apostos sobre nós. Portanto, invictos, nos apegamos à razão. Capítulo 12. Quando ele, jogado na caldeira, morreu uma morte bendita, o sétimo e mais jovem se apresentou. Apesar de o tirano ter sido pavorosamente reprovado pelos irmãos, ele sentiu forte compaixão por esta criança quando viu que já estava acorrentado. Ele ordenou que se aproximasse e tentou consolá-lo, dizendo, veja só o resultado da estupidez de seus irmãos, pois morreram atormentados devido à sua desobediência. Também você, se não obedecer, será miseravelmente torturado e morrerá antes do tempo. Mas se você se render à persuasão, será meu amigo e um líder no governo do reino. Quando ele implorou desta forma, mandou chamar a mãe do menino,
para mostrar compaixão a ela que estava enlutada por tantos filhos e influenciá-la a persuadir o menino ainda vivo a obedecer e salvar a si mesmo. Mas quando sua mãe o exortou na língua hebraica, como contaremos um pouco adiante, ele disse: Me soltem, me deixem falar com o rei e com todos os seus amigos que estão com ele. Extremamente satisfeitos com a declaração do menino, eles o libertaram prontamente. Correndo para o braseiro mais próximo, ele disse: Seu tirano profano, mais ímpio dos perversos, como você recebeu todas as coisas boas e também seu reino de Deus, não sentiu vergonha por matar seus servos e torturar na roda aos que praticam a religião? Por causa disso, a justiça te preparou chamas eternas e torturas intensas, e estas para todo sempre jamais o libertarão. Como homem, não sentiu vergonha, sua besta selvagem, ao cortar as línguas de homens que têm sentimentos como os seus e que são feitos dos mesmos elementos que você. E ao maltratá-los e torturá-los assim, ao morrer nobremente, eles com certeza cumpriram seus deveres para com Deus. Mas você vai lamentar amargamente por ter assassinado sem causa os campeões da virtude. Então, por também estar prestes a morrer, ele lhe disse: Eu não desertarei ao excelente exemplo de meus irmãos. E invoca ao Deus de nossos pais que tenha misericórdia de nossa nação. Mas de você, ele se enviará tanto na vida presente, como quando depois que você morrer. Depois de rogar 3 pragas, ele se jogou no braseiro, e assim terminou com a sua vida.